Wellington Calazans, fala-nos a partir da Europa, concretamente em Estocolmo, na Suécia. Comentador habitual aqui no canal TP Notícias. Wellington, boa noite. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui. Wellington, já durante a semana muito se falou sobre este conflito que opõe o Hamas ao Estado de Israel. O Estado de Israel ontem havia dado 24 horas para que os civis deixassem a faixa de Gaza no número de cerca de 1.200.000 civis. Este prazo foi prorrogado para até às 14 horas de hoje, portanto, refiro-me à hora de Angola. Neste momento são 20 horas na faixa de Gaza. Os israelitas posicionaram uma potente bateria de infantaria na fronteira de Gaza, onde se diz que estejam estacionados 300.000 homens que então poderão a qualquer momento levar a cabo, 300 homens que deverão a qualquer momento levar a cabo uma operação por terra em toda a faixa de Gaza, no sentido de, como prometeu o primeiro-ministro Netanyahu, esmagar o Hamas. Exatamente isso. Essas são as promessas, como você falou, já passaram algumas horas e este prazo que foi dado não foi cumprido exatamente porque ele não tem como ser cumprido. Se Israel cometeu o erro de invadir por terra a faixa de Gaza, ele simplesmente vai jogar toda a opinião pública internacional contra a sua ação, o que pode significar o fim do Estado de Israel. Israel conseguiu algo muito ruim para ele, unir todos os setores muçulmanos. Não há mais divergência entre sunitas, xiitas, estão todos unidos pela causa palestina, o que é realmente muito ruim para as pretensões de Israel na região. Alguns falam que o grande mérito internacional de Israel nessa questão foi ter trazido as frotas norte-americanas, caríssimas, diga-se de passagem, para águas do seu território. O que eu considero também outro equívoco de análise, porque nas tecnologias de guerra atuais, isso não permite que esse tipo de equipamento bélico seja segurança, seja garantia de absolutamente nada. São, na verdade, alvos flutuantes para as novas tecnologias espaciais. Mas de volta aqui à questão de Israel e Palestina, a desproporcionalidade no contragolpe realmente é algo assustador. E Benjamin Netanyahu justifica como se diz, não necessidade de existência do TPI, Tribunal Penal Internacional, não é? Quando esse tipo de prática que ele está cometendo naquela ação sequer é mencionada como crime de guerra. Fake news sobre mortes de crianças foi difundido amplamente para confundir a opinião pública internacional e, com isso, justificar atos de aberração contra civis inocentes. Se Israel precisa pegar como inimigo o Hamas, deve atuar com inteligência e atuar contra o Hamas, e não contra 2,5 milhões de palestinos, porque isso é eugenia, isso é holocausto. Wellington, sucede que o Hamas, enquanto um grupo de guerrilha, porque o Hamas, na sua essência, é um grupo político, mas esse braço armado, que é um grupo de guerrilha, sucessivamente o seu modus operandi, a forma de ser e de estar para atacar Israel, é justamente a partir do seio da população. Como é que Israel consegue identificar só o Hamas? Mas até a semana passada, a inteligência de Israel era vendida ao mundo como a mais perfeita do planeta. Então, tem que se decidir se é ou se não é, né? Porque não pode ser seletivo até nisso. É preciso entender aqui que civis estão morrendo e não dá para rotular todos de membro do Hamas. Uma criança de 5 anos de idade não é membro do Hamas, não é? Uma mulher grávida não é membro do Hamas. É preciso que isso seja dito com todas as letras. Existe uma eugenia, sim. E por isso é preciso combater. Mas de volta à sua pergunta, se for para um confronto por terra, foi a sua pergunta inicial, David, aí eu volto para ela, não terá a menor chance para o exército de Israel, porque o Hezbollah vai entrar e outros grupos que já estão articulados irão entrar, conhecem como poucos cada centímetro daquele espaço territorial já reduzido,
não é? E que praticamente foi transformado em cascalho pelo ataque aéreo de Israel nos últimos dias. E eu acredito que esse atraso aí seja exatamente uma negativa por parte dos Estados Unidos, e uma conversa recente da China com os Estados Unidos aponta para um recuo de Israel em relação a essa pretensão de dizimar 2.500.000 palestinos, que chamamos em Angola de palestinianos. Obrigado, Wellington, por essa abordagem inicial. Wellington dizia na sua abordagem inicial que até a última sexta-feira, portanto a penúltima, no caso sexta-feira, a última foi ontem, a penúltima, o Serviço de Inteligência de Israel, portanto a Mossad, era tida como das mais perspicazes do mundo, e porque têm a colaboração direta também da CIA e da NSA. Sabe-se hoje, por parte de um alto conselheiro militar norte-americano, que os americanos e os israelitas foram alertados pelo Egito 3 dias antes do ataque. O que é que terá falhado? Diversos fatores. Primeiro, o Benjamin Netanyahu, ele calculou que ele poderia transformar o ataque do Hamas numa espécie de 11 de setembro de Israel, porque ele acreditou que a opinião pública internacional iria ter uma adesão. Mas 100%. Ele teria, por exemplo, noção da dimensão do ataque do Hamas? Ou faltou-lhe também esta noção? É isso, David. Você, como pessoa super inteligente, antecipou o meu segundo passo. Mas ele não dimensionou. Ele não sabia dos corredores subterrâneos, ele não sabia da capacidade armada do Hamas, não esperava que fosse aquele estrago que foi feito e que temos que lamentar e temos que chamar, sim, de terrorismo, porque quando mata civil é terrorismo, não tem aqui eufemismo para esse tipo de situação. Vale para um lado, vale para o outro. Não é? Então, o serviço de inteligência foi avisado, negligenciou a capacidade bélica do Hamas e, politicamente, o cálculo de Netanyahu, e observe que ele correu para fazer um governo de emergência para não sofrer um golpe durante a crise, porque a pressão sobre ele no segundo dia, já quando ele tinha anunciado que iria atacar com toda a força contra a Palestina, foi tão grande que ele corria o risco de cair no segundo dia de reação, no caso. Não é? Mas é bom que se diga que aqui não foi iniciado com uma reação, com uma ação, perdão, do Hamas, é uma reação do Hamas, porque o próprio Netanyahu já tinha afirmado uma semana antes que Israel iria dominar todo o território da faixa de Gaza. O que significa? O Hamas contra-atacou, vamos chamar, que está na moda, né? Agora foi uma ação preventiva do Hamas contra o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora. Observe que estamos falando aqui de foguetes caseiros contra armas de 16 milhões de dólares, David. Isso é uma covardia que não tem tamanho. Então, Wellington, contando que este ataque do Hamas aconteceu no passado dia 7 de outubro, no caso, portanto no último sábado, mas que as contas que se fazem hoje por organismos internacionais é que de 1 de janeiro até o dia 6 de outubro, os vários ataques, várias ações israelitas nos territórios da faixa de Gaza, portanto levados a cabo até por colonos mesmo, haviam já feito 265 palestinianos mortos e simplesmente o mundo esteve calado. Esteve calado. Por isso que eu questionei na minha primeira fala aqui o papel do TPI, Tribunal Penal Internacional, do qual Israel não é signatário. Exatamente. A despeito de Israel não ser signatário, assim como Vladimir Putin também não é? Mas esse tribunal que serve apenas, e repito com toda tranquilidade, para perseguir líderes de países vistos como fragilizados ou frágeis. Entendeu? É essa a minha opinião, não posso mudar enquanto esse tribunal não punir crimes de guerra de outros atores aí de países ditos de primeiro mundo. Mas, David, foram jornalistas que foram assassinados cruelmente, foram velórios que foram vandalizados, não é? Foram festas de casamento que foram transformadas em verdadeiros filmes de terror. Tudo isso vinha sendo praticado, sem falar que a água, a eletricidade, qualquer tipo de
trânsito interno na faixa de Gaza era controlado de uma maneira cruel por Israel. E Wellington, por isso... no quadro desta sua narrativa, lembramos que analistas, especialistas no assunto também dizem que a forma como este aviso foi ignorado repete-se o 11 de setembro. 11 de setembro também, momentos antes, os Estados Unidos, a CIA e a NSA foram avisados, mas simplesmente negligenciaram. É o pensar que se é a superpotência que faz com que não se consiga imaginar que os outros, tidos como mais frágeis, sejam capazes de dar um golpe com esta profundidade? Olha, David, eu aqui vou aproveitar um pouco da fala do professor Almeida. Antes que comece a falar, pegando o Wellington, que o que a gente faz agora é tentar esclarecer as pessoas no sentido de criarem suas próprias opiniões. A gente esclarece e não quer dizer que a gente defenda uma ou outra parte, mas queremos é que as coisas sejam ditas tais quais elas são e se mostram. Sem dúvida, nosso papel aqui é de análise. Eu não estou torcendo, a única coisa que eu torço, você e o professor aqui, é pela paz. E ninguém pode contestar isso. Por isso é que a minha opinião parece, e a do professor, talvez hoje que estamos convergindo bastante, essas opiniões pareçam tão pró-Palestina, talvez, porque a imprensa ficou tão pró-Israel, numa narrativa única, que parece que a vítima de 8 décadas de humilhações é de Israel, quando não é. Quem é vítima nessa história é o povo da Palestina, e isso não podemos aqui contestar. Mas, voltando à sua questão aqui, David, essas questões são vistas hoje por causa da repetição, elas se transformaram em verdade. Então, assim como a questão do homem na Lua, né, que ninguém voltou mais por lá, minha pergunta, eu não vou dizer que não foi verdade, eu vou perguntar, e por que não voltou? 11 de setembro, eu pergunto por que não bloqueou o ataque? E a mesma coisa agora com esse ataque do Hamas no sábado passado, no dia 7, como você mencionou, por que não evitou? E a resposta é simples, aí eu pego sim o que o professor falou há pouco, a diferença necessária entre o que é sionismo e o que é judaísmo. O povo judeu e muitos judeus ortodoxos estão pró-Palestina, é bom que se diga isso, né? Os judeus são tão vítimas como os palestinos. Os sionistas são os mesmos donos das empresas que patrocinaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial e que sacrificaram judeus, negros africanos, ciganos, romenos e outros. Então, não podemos aqui negligenciar essa diferença. Agora, o sionista, porque é dono de banco e tem o dinheiro, ele se colocou na máscara de que ele é vítima da Segunda Guerra Mundial quando ele foi o patrocinador. Então, sionismo é uma coisa, judeu é outra. O povo judeu é tão vítima desse massacre como foi na Segunda Guerra Mundial pelo próprio sionista, que agora cria um tal de antissemitismo, quando deveria ser antisionismo, né? Para que ele pudesse estar bem separado do sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, David. É bom que se diga isso. Olhando para este braço armado do Hamas, que é um herdeiro, é uma herança, portanto, da Irmandade Muçulmana, um grupo que está no Egito, chegou a vencer nas penúltimas eleições e depois teve que ser retirado pelos militares que hoje estão no poder, e o seu antigo líder, que chegou a presidente do país, portanto, foi condenado a vários anos de prisão, tinha sido condenado à morte, inclusive, e o que se lê em várias narrativas hoje é que o Egito receia neste momento é, tendo já decapitado, se assim se pode dizer, passa a brutalidade do termo, os cabecilhas da Irmandade Muçulmana, é que o acolhimento a mais palestinianos, sobretudo do Hamas, volta a recrudescer a Irmandade Muçulmana em seu território. Olha, David, primeiro que o grupo Hamas foi criado por Israel, para promover a instabilidade naquela velha teoria do dividir para conquistar na Palestina. Então, com isso, se hoje alguém tem culpa pela existência do Hamas, é o próprio Israel que o criou. Acontece que o poder, ele é sedutor, e o Hamas percebeu que ele tinha um apoio ali, não só interno na Palestina, com todas aquelas famílias humilhadas e perseguidas, como também para além fronteiras. E isso
fez com que eles abandonassem acordos feitos com Israel. E, recentemente, e falamos sobre isso a semana passada, e repito aqui, foi feito um acordo entre Hamas e o Hezbollah. E, com isso, eu acredito que esse medo que foi mencionado aí seja mais uma tentativa de resgatar um problema do passado do que propriamente o cenário atual. O cenário de hoje, como eu falei, consegue, David, eu tenho lido muito, mas muito a imprensa do Irão, né, que chamamos de Irã no Brasil, da Arábia Saudita, porque é ali que vamos encontrar a visão do outro lado. E eles puseram de lado todas as diferenças entre xiitas, sunitas e todos os outros subgrupos dentro da religião muçulmana. Então, eu aposto assim muito mais num grande acordo de paz entre eles, em prol de uma causa única, do que propriamente de medo de um lado ou de outro, quando todos estão ameaçados. Não esqueça que nesse ataque desta semana, Israel atacou também outros países, não só dentro do território da Palestina, ou seja, já estendeu o problema para outros países. A grande questão, e o Antony Blinken, dos Estados Unidos da América, fez uma ultra rápida excursão em 7 países, na tentativa, todos diziam que era na tentativa de que eles não apoiassem a faixa de Gaza, mas não era, é de que não reagissem, que ele iria tentar o diálogo. Essa é a grande verdade. Em momento algum, foi dito pela boca do Antony Blinken ou em comunicado oficial que o objetivo era barrar o apoio à Palestina. Em momento algum foi dito isso. Muito pelo contrário, o presidente norte-americano, na noite de ontem, de sexta-feira, falou que não era possível, atenção, palavras do presidente da República dos Estados Unidos da América, não era possível transformar todo o povo palestino em membro do Hamas. Eu comecei na minha primeira fala exatamente com essas palavras, não para reproduzi-lo, mas porque este, David, é o único pensamento que nós temos que ter em mente aqui agora. Evitar uma catástrofe, evitar morte de civis de lado a lado. Por isso, essas pequenas celeumas que são levantadas pela imprensa, especialmente da Europa, elas não conduzem à paz, e eu não quero alimentá-las, eu prefiro falar sobre o grande encontro da Irmandade Muçulmana. Wellington, ainda sobre essa questão que tem que ver com este conflito, várias forças já se manifestaram pró-Palestina. Há manifestações agora um pouco por toda a Europa. Neste momento mesmo estamos a falar em Portugal, por exemplo, na cidade do Porto há manifestações, em Paris há manifestações que foram proibidas pelo presidente, mas que os jovens continuam na rua. Portanto, há agora também ameaças terroristas um pouco por várias capitais europeias, e há quem se tem mostrado algo neutro ali na região. Aqui refiro-me à Arábia Saudita, que não se pronunciou de forma oficial ainda quanto à atual escalada, assim como a Jordânia. A Jordânia acolhe atualmente mais de 2 milhões de palestinianos que vivem no seu país, mas vivem, tal como vivem também no Egito ou em Israel, vivem como cidadãos de segunda, que não lhes pode abranger certos direitos, e que na Jordânia também tem uma cota parte na situação da Palestina, porque naquelas fronteiras e naquela situação que o professor Almeida referiu há instantes, a Jordânia também ocupou e transformou por seus territórios palestinianos. É isso, a disputa é muito grande, porque toda guerra é econômica. Falando primeiro sobre essas manifestações, a imigração de muçulmanos, por causa principalmente do ataque da NATO à Líbia, provocaria esse tipo de instabilidade que estamos hoje testemunhando, com a forte presença muçulmana no continente europeu. Não é nenhuma surpresa que eles, que formam verdadeiros guetos nas principais capitais, inclusive aqui na Suécia, em Estocolmo, e nas 3 grandes cidades de Estocolmo, Gotemburgo e Malmö. Então, existem grandes guetos muçulmanos, e isso é natural que nesses episódios eles se reúnam e promovam protestos, manifestações, etc. A França tenta transformar isso num estado de alerta, porque a situação interna da França ela está
muito além dos problemas externos. Os problemas de Emmanuel Macron são internos e econômicos. E ele precisa ter um controle maior da população, e é muito cômodo estabelecer um estado de alerta, qualquer coisa que ele possa se valer para controlar movimentos e evitar aglomeração nas ruas, porque sabemos que os franceses estão bastante cansados daquele modelo de governo da França atual. Então, David, falando sobre a questão do segunda categoria, como você colocou, eu não colocaria assim. Eu digo que é muito difícil para qualquer país receber um fluxo migratório nesse volume, não é? Temos a experiência recente de Angola, quando houve um problema de instabilidade no Congo, e sabemos que o fluxo, por menor que tenha sido, comparando com esse aí da Palestina, o fluxo de congoleses, que são irmãos dos angolanos, não é? E poderia gerar uma série de transtornos internos para Angola do ponto de vista da economia, da acomodação, despesas que são inesperadas, entre outros aspectos, e daí o esforço de Angola sempre pela pacificação na região. Então, eu vejo da seguinte maneira: é preciso que haja o reconhecimento de um Estado palestino. Sem isso, não vai haver paz na região. Sem essa filosofia de que os dois precisam existir, e, se for necessário, até com um muro separando um do outro, né? Mas que os dois precisam existir. Se isso não for incorporado, teremos instabilidade a todo instante. Então, David, há uma outra narrativa que é da herança judaico-cristã da maioria do Ocidente, e que levou a que, pelo menos, do número de mortos e também de raptados ou de sequestrados elevasse para, por exemplo, mais de 50 nacionalidades. Contamos aqui que a maior parte de jovens que infelizmente perderam a vida são de facto jovens israelitas, mas por uma questão da expansão à vida séculos atrás, portanto no século XII, XIII e XIV, houve a possibilidade muito recentemente de adquirirem outras nacionalidades. Portanto, também detinham estes documentos, mas hoje fala-se na imprensa ocidental, sobretudo, como se fossem, por exemplo, se fosse um angolano que tivesse saído de Angola para Israel e que tivesse sido vítima deste conflito. Exatamente. David, essa questão judaico-cristão, que isso foi uma criação do sionismo para justificar essa ocupação de Israel ali naquele território. Na verdade, não é mais aceitável que o Primeiro Testamento, né, falando do ponto de vista religioso, seja resgatado para justificar uma reparação, né, 3.000, 5.000 anos atrás, porque se for assim, a geografia vai acabar e vamos viver de restauração, né, da história o tempo todo e da geografia. O planeta não vai mudar de tamanho, mas a geografia muda a todo instante. Então, o que temos aqui a dizer, David, é que onde o judaísmo é forte, lamentavelmente, o cristianismo é fraco. E onde o cristianismo é forte, o judaísmo é fraco. Judaico-cristão é invenção sionista e que está causando toda essa confusão aí, inclusive o surgimento de igrejas neopentecostais que falam mais aí sobre evangelho do que sobre cristianismo. Eles falam muito pouco de Jesus, falam muito do diabo, falam muito de outros profetas e falam um pouco de Cristo, para justificar essa narrativa de existência de Israel naquela região. Wellington, estamos aqui agora a olhar para a mobilização internacional que se está a fazer para a ajuda humanitária, para levar água, mantimentos, medicamentos e outro tipo de víveres para este povo que está sitiado em Gaza. Por onde é que estas ajudas entrariam? Precisam entrar pelo Egito, precisam entrar por todos os países que fazem fronteira e pelo mar. Aqui, David, isso portanto, é Síria, um campo Jordânia de... e Egito. Olha, estamos falando aqui, David, de campo de concentração a céu aberto. Isso é crime de guerra gravíssimo. Não podemos aceitar, temos que denunciar isso a cada minuto. Eu, nas minhas redes sociais, não parei, pequenininha ali, falando para poucas mil pessoas, mas não parei de falar sobre isso a todo dia. Porque se eu for omisso nesse momento em que pessoas estão morrendo até de sede, sem energia elétrica, avisando hospitais que tem 40 minutos para evacuação, para destruir hospitais, se isso não for crime de guerra,
eu não sei mais o que é que eu estou fazendo comentando geopolítica. Então, David, ajuda humanitária, o nome já diz tudo, ele dispensa qualquer tipo de análise. Ajuda humanitária é para ajudar pessoas, para ajudar seres humanos. Quando isso é negado, isso é crime de guerra, não podemos compactuar com esse tipo de prática. Wellington, antes desta ação do Hamas em território israelita, internamente a política não corria nada bem e Netanyahu estava com uma corda no pescoço, com grandes contestações nos mais variados setores sociais, porque está a efetuar uma reforma no sistema de justiça, no sentido de evitar ser preso por acusações de corrupção. O atual ministro da Defesa de Israel também tem estas acusações, inclusive em alguns pontos do mundo árabe, é acusado de crimes de guerra. Terá sido este o motivo de distração que levou a que Netanyahu subestimasse uma ação desta envergadura por parte do Hamas? Também, de Netanyahu não devemos esperar absolutamente nada positivo. Já deu provas de que é uma pessoa insensível e não está em condição de estar à frente de Israel nesse momento que é muito complicado para o povo judeu. Não podemos aqui abrir mão desse protesto. Netanyahu, ele está conduzindo os judeus de Israel a uma grande possibilidade de banho de sangue. Não podemos aqui deixar, e você foi muito feliz, uma pessoa que está completamente vulnerável no cargo, recentemente com protestos por causa da ingerência dele na justiça, aos olhos, né, interpretados internamente, e agora com esses episódios, não só dele, como de membros do seu governo, de corrupção mais gravíssimas mesmo, e também tem uma questão aí que tem sido pouco falada, mas das armas que teriam supostamente sido desviadas da Ucrânia para outros fins, através de frentes do governo de Israel. Então são questões que precisam ser, sim, trazidas a público para que todos entendam que há motivações de defesa pessoal e a exposição de povos, né, por causa desse tipo de instinto de sobrevivência de Netanyahu. Uma pergunta para o Wellington. Wellington, como é que se pode acabar com este radicalismo? Lembrando que, por exemplo, no caso do Egito e naquilo que eu expliquei, que tem receio em receber estes palestinianos de Gaza por medo do ressurgir da Irmandade Muçulmana, lembrando que foram os egípcios radicais da Irmandade que mataram Sadat. Sadat assinou um acordo de paz com Israel. Foram israelitas fanáticos que mataram Yitzhak Rabin, também que assinou um acordo de paz. Portanto, há pequenos focos de nacionais destas duas etnias que não querem a paz. David, somente a criação do Estado palestino será possível para a resolução completa desse problema. Quem inviabiliza esta criação do Estado palestino? As grandes potências internacionais. E agora, e até explicando um pouco, você perguntou por que houve uma certa mudança no discurso de apoio total a Israel na guerra contra o Hamas nos Estados Unidos, e agora um ajuste no discurso quando diz que nem todo palestiniano é do Hamas, é porque também houve uma ameaça do corte de gás por parte dos países árabes. Se esse ataque por terra de Israel for consumado, os países árabes prometem o corte de gás. E isso destrói as economias dos países ocidentais. Então é preciso que, porque toda guerra é econômica, né? Sabemos disso. Aí a questão da religião, a questão da etnia, isso tudo é apenas ferramenta para a condução das massas, mas a guerra é econômica. E são poucas cabeças que decidem. O professor Almeida falava da questão dos Estados Unidos terem feito aquela divisão entre estes dois povos irmãos e que agora têm terras confundidas e baralhadas, mas queria lembrar que há neste processo, a partir de 46 até 48, há a mão de França e de Inglaterra. São eles que saíram daqueles territórios e deixaram aqueles povos à sua sorte, até que decidiu-se por criar naquela localidade o Estado de Israel, que foi criado em território que era a Palestina. Exatamente, inclusive com terras que foram adquiridas, não é,
especialmente por ingleses, e que foram cedidas, e na medida em que os judeus deslocados da Europa para aquela região iam ocupando, eles iam invadindo novas áreas da Palestina. Essa é a realidade. O mapa de comparação está aí. Não adianta alguns especialistas agora tentarem trazer problemas de 3.000 anos, 5.000 anos, porque os hebreus, porque isso não David, se isso tiver que voltar para o continente africano, terá que ser refeito a partir de etnias que eram predominantes antes da exploração dos países colonialistas, exatamente. Então, não dá para ser seletivo nesse tipo de debate. Ou é tudo ou não é nada. Então, a questão aqui, David, é que tentam impor, inclusive através da coerção, do medo, da demissão nos trabalhos, da perseguição a jornalistas, da perseguição diplomática, uma narrativa pró-Israel. E é preciso que todos estejam atentos a esse movimento, porque o judeu que hoje é usado para esse avanço sionista na Palestina, ele pode amanhã ser simplesmente convertido em índio na floresta amazônica. Então, os sionistas podem estar travestidos de índios, e depois de amanhã, em algum outro segmento que eles ou criam ou tomam posse para poderem expandir os seus interesses econômicos, porque em Gaza existe uma questão do gás que Israel tenta se apropriar e que é pouco entrado no debate. A questão do gás ali no território de Gaza. Então, precisamos falar sobre questões energéticas da Palestina, interesses que são muito grandes, econômicos, e que não são incluídos nesse debate. É muito mais fácil para a imprensa discutir quem matou mais criança e tentar prender a opinião pública nesse debate de sangue que somente fomenta a guerra. É preciso que os verdadeiros interesses entrem no debate para que possamos identificar os verdadeiros autores desse tipo de tragédia. Continuo com o Wellington. Wellington, falando nesta perspectiva econômica das guerras, o Irão tinha na Coreia bloqueados 6 mil milhões de dólares. Os Estados Unidos desbloquearam e permitiram que esse dinheiro fosse para o Catar, desde que o Irão fosse usar esse dinheiro apenas para ajuda humanitária e também ajuda ao desenvolvimento dos iranianos mais carentes. Sucede que, à véspera desta ação do Hamas, os Estados Unidos pediram ao Qatar para voltar a bloquear este dinheiro. Portanto, estamos a falar de 6 bilhões ou 1.000 milhões de dólares. O Irão, para essas questões do Hamas ou do Hezbollah, é o suspeito de costume, mas os relatórios apontam que é o Qatar quem financia o Hamas e, aliás, os líderes políticos do Hamas residem no Qatar. Pois é, são muitos interesses. Antony Blinken. Sabemos que o enfraquecimento do Egito é estratégico para o investimento ocidental no Catar. Também, não é? Isso também é uma outra questão. Mas, olha, essa coisa do bloqueio de dinheiro, para mim é roubo. Não existe aqui eufemismo, não é? Recentemente, a Bélgica disse que vai usar o Fundo Soberano Russo para investir na reconstrução da Ucrânia, um país que está em guerra. Ou seja, esse tipo de posse do dinheiro alheio precisa acabar. É por isso que não é mais possível vivermos apenas com o sistema SWIFT como o grande motor das relações internacionais. É preciso que outros sistemas sejam adotados pelos países para que esse tipo de perseguição não continue sendo usado. O dinheiro está sendo usado como ferramenta de guerra, David. Isso é uma ferramenta de guerra que priva não só governos, mas principalmente povos do acesso às suas próprias riquezas. É muito difícil aceitar nos tempos de hoje que países visivelmente artífices de guerra tentem ainda apresentar uma postura ética capaz de designar o que é verdade e o que é mentira em relação a outros países. Estamos aqui testemunhando com esse episódio de Israel e Palestina, esse recente episódio, a necessidade urgente de
restauração dos objetivos das Nações Unidas. É preciso refundá-la, é preciso reorganizá-la, porque não pode, as Nações Unidas não pode mais trabalhar nos termos atuais. Atendem apenas demandas locais de países ocidentais, especialmente membros da NATO. E isso está cada vez mais evidente. O Tribunal Penal Internacional também trabalha com demandas que são muito interessantes para os países, especialmente membros da NATO. Então, é preciso que este tipo de debate que você está colocando, sobre dinheiro, sobre ajuda humanitária, sobre reconhecimento de povos, sobre a condenação por crimes humanitários, esse tipo de problema possa ter um órgão internacional capaz de moderar para que conflitos muito piores ocorram. Estamos vivendo um momento delicado, mas que serve exatamente para fazermos uma avaliação sobre o papel de cada um nesse contexto de guerra. Wellington, a posição das Nações Unidas, portanto, houve a reunião de ontem, convocada pelo Brasil, que atualmente está a presidir o Conselho de Segurança, e com um discurso final moderado, mas que exige a cessação das hostilidades e, sobretudo, a contenção na contra-ofensiva de Israel. Portanto, a contra-ofensiva deve ser sempre proporcional e com atenção para os civis. E as falas moderadas também de António Guterres, apelar para a paz, e sendo que os homens mais fortes a seguir a Biden nos Estados Unidos estiveram na região, a União Europeia, na sua presidente da Comissão e presidente do Parlamento Europeu, estiveram na região e Guterres não esteve. Portanto, aquela posição algo atabalhoada que a ONU teve no início do conflito Ucrânia-Rússia terá feito com que eles repensassem na forma de agir em situações semelhantes? Sem dúvida, porque é muito recente, é tudo muito recente. Então, as cicatrizes ainda estão abertas e António Guterres está aprendendo com a dor dessas cicatrizes, porque ele sabe que se tivesse tido um papel menos polarizado no início da situação lá da Ucrânia, que você mencionou muito bem, talvez o cenário não fosse esse que estamos vivendo hoje. E este episódio de Israel e Palestina mereceria até um pouco de rispidez por parte das Nações Unidas, condenando essa tentativa de eugenia por parte de Benjamin Netanyahu. Mas seria esperar muito de António Guterres, que já está bastante fragilizado, como você mesmo, de uma maneira indireta, sugeriu, né, a partir da cautela nas palavras. Então, David, é preciso que, quando eu falo aqui sobre reforma das Nações Unidas, eu falo também sobre o Conselho de Segurança, eu falo sobre Tribunal Penal Internacional, porque tudo isso tem sido usado como ferramenta de demonização de povos e de líderes que são desafetos a grupos praticamente blindados por esses organismos. É preciso que haja essa reforma para que possamos ter melhores ares no planeta, áreas de paz, de prosperidade, porque a nossa racionalidade tem que ser exercida. Não podemos viver como animais irracionais apenas. Quem pode demover o Egito neste momento a abrir as suas fronteiras para acolher estes cerca de 1.200.000 palestinianos que estão a fugir da parte sul de Gaza? Portanto, é uma fuga para lado nenhum neste momento. David, não existe fuga nesse caso. Primeiro que o prazo que foi apresentado, ele beira o ridículo, né? Estamos falando aqui de milhões de pessoas que teriam que abandonar as próprias casas e vidas para uma seletividade de Israel. Então, é por isso que eu acredito muito que dificilmente haverá esse confronto por terra, porque seria uma condenação internacional imediata e uma intervenção de outros países em apoio à Palestina. Mas o que eles dizem agora, ninguém vai poder. Wellington, o que eles dizem agora, fazendo agora um acréscimo, Israel voltou a dizer em instantes que o ataque vai ser por terra, ar e mar. Olha, eu quando era criança, David, eu queria ser piloto de avião, mas eu vi que não dava para mim e fui estudar outra coisa. Então, falar é muito fácil.
não é? A questão aqui é que Israel pode ficar sozinho em meio a tudo isso. Você mencionou, por exemplo, a Ursula von der Leyen, que foi dar apoio a Israel. Em momento algum ela foi sensível às crianças e civis da Palestina. Ursula von der Leyen não recebeu voto algum para estar onde está. Ela foi nomeada. Ela foi nomeada, ela não é uma pessoa eleita para aquilo, não pelo menos pelos povos, mas por alguns quadros ali já de um grupo seleto. Então, ela não tem legitimidade para representar o povo europeu, e ela sabe disso. Então, não podemos aqui transformar esse tipo de apoio formal numa situação que normalize absurdos humanitários como este. David, é impossível 1.200.000 pessoas saírem em 24 horas, 42 horas, 48, 72, quantas horas queiram, ou dias ou semanas. Isso é mudança de vida, como você falou, para lugar nenhum. É transferir problema, facilitando a posse territorial de Israel à Palestina, só isso. E se isso acontecer, é uma derrota para os países árabes. São os países árabes que não querem que esse corredor de fuga seja aberto, porque querem mesmo testar a predisposição e coragem de Netanyahu de desafiar o mundo e promover um genocídio nessa câmara de gás que ele transformou a faixa de Gaza, impedindo ajuda humanitária, cortando água, internet, luz, tudo. Agora, ele vai ter que provar ao seu próprio povo de Israel e à comunidade internacional se era um blefe ou se ele realmente é capaz de fazer isso. Eu acho pouco provável que ele consiga. Eu acho muito pouco provável e estou torcendo para que ele não seja ousado neste nível de ousadia. Porque, como você falou, é um político comprovadamente corrupto, em desespero, que tenta se fazer de um episódio de comoção para fugir dos problemas que ele mesmo criou para ele. Wellington, voltemos à questão inicial. Apontam-se também falhas na segurança pelo facto de os Estados Unidos da América terem sido os mais prejudicados com a onda das primaveras árabes. Portanto, os Estados Unidos tinham um sistema de controle e da movimentação dos grupos extremistas um pouco por toda aquela região do Médio Oriente, e depois da Primavera Árabe houve este recrudescer de um suposto ultranacionalismo e com grupos radicais a chegarem a postos-chave, e estes contactos foram perdidos. Por exemplo, os Estados Unidos neste momento também não têm embaixadores em pelo menos 5 a 6 países chaves nesta região. Por exemplo, neste momento os americanos estão sem embaixador em Israel. Não tem embaixador neste momento na Arábia Saudita, não tem no Catar. Portanto, por conta da política interna americana que está a ser refeita, os Estados Unidos também estão há uma semana sem política interna, sem o legislativo a funcionar. Portanto, houve aquela eleição ontem de um novo presidente da Câmara Baixa, mas que ainda não está em funções, e que se diz que é a orfandade da América no Médio Oriente, como consequência da Primavera Árabe, que ajudaram a promover e que então garantem hoje estas falhas até algum tempo inconcebíveis. David, a falha está no modelo de diplomacia aplicado. Não pode um diplomata norte-americano se dirigir a um presidente, a um primeiro-ministro, a um rei de um país, como se ele fosse o chefe daquele líder daquela nação. E era isso que estava acontecendo. Então, essa perda de espaço diplomático, ela se deu em decorrência dessa falta de habilidade diplomática, quando apenas venda de armas e apoios para confrontos com desafetos ou investimentos em grupos internos para a promoção de instabilidades fosse a política diplomática praticamente. Qual o benefício de tantos anos de presença norte-americana no Médio Oriente, como você colocou? Praticamente nenhum. Para ele foi ótimo. Petróleo barato, gás barato, tudo isso teve acesso. Mas é preciso que a diplomacia seja entendida pelos norte-americanos como uma via ganha-ganha. Não é possível que só um lado seja beneficiado diretamente. Então, talvez esta seja a grande resposta. E essa
narrativa de perda de espaço e que eles precisam voltar, se for pela via diplomática, eu concordo plenamente, mas com uma nova filosofia diplomática. Mas se for pela via de bases militares, instabilidades e guerras, os Estados Unidos hoje não dispõem mais do dólar como uma moeda vinculada ao petróleo como antes. Para fazer guerra, para criar bases em todo o mundo, para ser um grande império, precisa de muito dinheiro e muita estrutura, e isso não é mais possível nos dias de hoje, porque os problemas internos norte-americanos não permitem. É preciso que esse momento de dor para a economia, inclusive para o povo norte-americano, seja uma experiência para que a política externa também seja refeita. E é nisso que nós temos que estar atentos. Quais os movimentos, os próximos movimentos diplomáticos dos Estados Unidos, não só no Médio Oriente, como você colocou, mas como em todo o mundo. Wellington, olhamos agora para um outro assunto que também não deixa de estar na agenda internacional e que também se relaciona justamente com este que está em análise, fazendo votos de que até o final do nosso programa não aconteça o tão anunciado ataque fortíssimo a Gaza. Olhando aqui para a questão guerra Rússia-Ucrânia. Wellington, os Estados Unidos dizem que Pyongyang, que têm a certeza de que Pyongyang forneceu armamento à Rússia. Seria um direito dele, Certamente não foi de graça, não existem almoços grátis. Se ele tem arma para vender, ele pode vender. Não é? É um país soberano, assim como ele tem o direito de possuir a arma que ele julgue importante para a defesa da sua soberania territorial. Eu não entendo esse tipo de ênfase que é dado pela imprensa, David, em relação a armas, quando eu moro, por exemplo, num país que sempre foi considerado neutral, que é a Suécia, mas que vende armas e caças de guerra, não é? E que ninguém comenta sobre isso quando vende para este ou aquele país. Os norte-americanos não só vendem, como doam também armas para diversos países, e nem por isso existe uma crítica tão veemente. É preconceito falar que é um erro por parte da Coreia do Norte fazer qualquer tipo de doação ou venda ou comercialização, como queira, de armas para a Rússia. É um direito da Rússia comprar, um direito da Coreia do Norte vender e vice-versa. Ninguém aqui pode julgar soberanias. E os países que se dizem capitalistas devem defender o livre mercado. E o livre mercado é isso. E o capitalismo deve entender que ou ele é realmente defensor da privatização, ou ele precisa saber que existe um Estado que é dono do capital. E aí seria outra coisa, um comunismo estranho, não é? A Rússia diz que, apesar das sanções, vai continuar a exportar cereais em grandes quantidades, porque tem parceiros que precisam e com estes vai continuar a manter relações e vai exportar. Um deles é, por exemplo, a África, depois que os líderes africanos estiveram com Vladimir Putin. E também tem aqui a questão que tem que ver com Volodymyr Zelensky, que lembra que a guerra com a Rússia é crucial. Falou isto na reunião dos ministros da Defesa da NATO que estiveram reunidos no início desta semana em Bruxelas. Vamos começar pelos cereais, não é, David? Porque há pouco tempo você deve recordar que o grande argumento europeu é que a não exportação do cereal ucraniano estaria prejudicando nações africanas. Você deve recordar disso. E eu aqui falei, não, isso não é verdade. A verdade é que são os países europeus os beneficiários diretos dos cereais ucranianos. Isso está comprovado agora, não é? Agora, quem é que vai poder condenar a Rússia porque ela está se esforçando para fornecer alimentos aos países africanos? Isso é moralmente impossível, não é? Seria aí um grande tiro no pé dos países ocidentais. Então, mais uma vez eu pergunto, quem é que tem o direito de sancionar a comercialização de alimentos para países africanos? Ninguém. A Rússia tem autonomia de vender ou doar, se assim julgar importante na sua estratégia de conquista diplomática, ou os países africanos têm o direito de comprar para matar a fome do seu povo. O que eu acho absurdo é o sacrifício de pessoas para punir um país que produz alimentos. Então, realmente é algo incompatível com a minha
compreensão racional. Falando sobre Volodymyr Zelensky, ele está fora de moda, perdeu total protagonismo, vai fazer de tudo para chamar a atenção, para provar que ainda existe. A guerra da Ucrânia está perdida. Esse problema entre Israel e Palestina serviu de válvula de escape para uma imprensa que mentiu para os cidadãos dos seus países, dizendo que a Ucrânia estava ganhando, que a contraofensiva iria massacrar a Rússia e que tudo aquilo que a gente comentou e que seria mentira e foi comprovadamente mentira. A Rússia ganhou essa guerra. Volodymyr Zelensky agora tenta de todas as maneiras manter a torneira que doa armas e dinheiro para ele aberta, mas essa torneira foi fechada e não será reaberta, e em pouco tempo teremos uma solução, não do ponto de vista da guerra, mas do ponto de vista de sucessão de Volodymyr Zelensky, para que um canal de diálogo, não a curto prazo, mas a médio ou longo prazo, possa ser aberto, envolvendo, obviamente, a Rússia, porque sem a Rússia não haverá acordo de paz. O que a Ucrânia tem de fazer, segundo analistas, é que tem de engendrar uma manobra no sentido de se manter, portanto, ainda na atualidade política e mediática. E o que se teme agora é uma contraofensiva russa à contraofensiva ucraniana. Justamente o que se faz antever que o inverno ucraniano poderá vir a ser mais difícil do que o do ano passado. David, eu vou repetir aqui alguns números que eu já falei, até porque o nosso público também é rotativo. Até antes, um dia antes ou uma semana antes do início da operação militar especial russa na Ucrânia, a população ucraniana era de 30 milhões de cidadãos. Hoje é inferior a 19 milhões, sendo que 10,7 milhões são idosos. 5 milhões são pessoas comprometidas pela guerra, como mutilados ou gravemente feridos que estão incapacitados para o campo de batalha. A outra parte, mulheres ou crianças. Qual a viabilidade da Ucrânia como um país que poderia vencer uma guerra? Qual a disponibilidade dos países membros da NATO de enviar soldados dos seus próprios países em defesa da Ucrânia? Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acredito que esse cenário que eu acabei de detalhar aqui, ele define como a Ucrânia perdeu a guerra. E, por isso, não é exagero nenhum dizer que a substituição de Volodymyr Zelensky é o próximo caminho a ser trilhado para que canais de diálogo sejam abertos. Digo isso como uma pessoa que está analisando de maneira muito distante e fria. Não tenho aqui, e sempre falo aqui, repito, a grande vítima dessa guerra é o povo ucraniano. Porque, assim como eu defendi há pouco o direito da Palestina ter o seu Estado, eu falo, o povo ucraniano está hoje sendo forçado a abandonar a sua vida para outros países, recomeçando a vida do zero. Isso tudo é um drama humanitário que precisamos evitar. Então, David, Volodymyr Zelensky não tem mais condição de liderar um processo que visivelmente deve ser conduzido para a paz ou para a perda total, no caso da Ucrânia. Wellington, a Ucrânia é um país politicamente, portanto, encalhado, porque é um país em estado de guerra, não há previsões para a realização de eleições e muitos setores também já começam a queixar-se de que há uma asfixia tanto dos partidos políticos na oposição, assim como de organizações na sociedade civil, de que não se ouve falar em lado algum nestes mais de um ano e meio de conflito. David, sabemos que a Ucrânia, antes da intervenção militar especial russa, já era apontada pela União Europeia como um país incapaz de compor o bloco por ser um país altamente corrupto. Não é? Esse é um problema que antecede a essa intervenção militar. Então, o que esperar de um país que já vinha com esse histórico de corrupção profundo e agora mergulhado numa guerra? Não podemos aqui esperar que Volodymyr Zelensky seja um democrata que vá permitir a ação de partidos de oposição a ele. Até mesmo quadros das Forças Armadas ucranianas foram perseguidos durante
esses 19 meses de guerra, porque divergiram da opinião de Zelensky em algumas coisas. Não é? Quantas substituições ocorreram de liderança, de comando na Ucrânia, na inteligência ucraniana e de ministros do governo e outras notícias que foram sucessivas aqui, inclusive temas dos debates aqui no nosso programa. Então, David, a Ucrânia como Estado precisa ser resgatada urgentemente. É preciso que a comunidade internacional entenda, e a Europa em especial, que a manutenção desse conflito entre Ucrânia e Rússia é um desastre para toda a Europa e que não há condição de encontrar um fio de paz se o Volodymyr Zelensky continuar à frente do comando, porque o discurso dele é uma repetição de agressão e de pedido de mais armas e mais dinheiro. Isso é ruim para os países que estão esgotados de doações e também uma impossibilidade de diálogo com a outra parte da guerra, que é a Rússia. Portanto, David, falo isso aqui como defensor da paz que sou. É preciso pensarmos a Ucrânia como algo muito urgente para que essa catástrofe em curso ela continue e seja ainda mais piorada. Wellington, vamos voltar agora para o conflito entre Israel e o Hamas. Observadores da ONU e de outros organismos internacionais suspeitam de que Israel esteja a usar fósforo branco nas bombas que tem estado a mandar contra a faixa de Gaza. Portanto, não sendo Israel um membro do TPI, quem deve chamar a atenção a esse Estado no sentido de pôr cobro pelo uso deste engenho proibido? David, e falamos que o conflito em Gaza, por exemplo, Wellington, é uma guerra urbana, portanto é numa zona densamente habitada, não é numa mata. Exatamente. Olha, o uso do fósforo branco é proibido nas áreas onde existem populações civis. Então você acaba de descrever com precisão aí onde está o crime de guerra de Israel. Crimes de guerra, eles não podem estar vinculados apenas a uma assinatura deste ou daquela convenção internacional, senão não precisamos ter Conselho de Segurança e também não precisamos ter Nações Unidas. É preciso que Nações Unidas, Conselho de Segurança e os países que estão apoiando Israel também atuem com o necessário rigor para que o uso de fósforo branco não continue. Isso é um absurdo, é uma arma altamente danosa e que é letal e que não escolhe os alvos. Aí não tem um alvo preferencial. Aí é uma questão mesmo de varredura completa, o que é um absurdo. É crime de guerra e, por isso, eu usei termos como holocausto, como eugenia, porque é disso que se trata. Não podemos aqui usar eufemismo. Essas palavras existem para que elas sejam usadas e, por isso, devemos fazer a avaliação do que está acontecendo e buscar o termo apropriado. E se o uso de fósforo branco, que já está confirmado, inclusive, continuar, aí teremos realmente a impossibilidade de uma abertura para a pacificação naquela região. Wellington, lembramos aqui dois factos importantes para a história. Portanto, o Estado de Israel, quando foi criado em 48, o secretário-geral da ONU era um brasileiro. E na guerra de Yom Kippur, em 73, o Israel tinha no cargo de primeiro-ministro uma mulher e que, apesar desta aparente vitória de Israel, foi insustentável que ela se mantivesse no poder, teve que se demitir. Portanto, é o que se espera de Netanyahu depois que a poeira baixar neste reacender do conflito. Sim, e não só pelo conflito, David, por causa também e principalmente do adiado debate sobre corrupção e outros problemas internos que ele se utilizou do conflito para fugir. Vou aproveitar então para despedir-me do Wellington Calazans e de pedir que nos deixe o seu positivo ou negativo, caso tenha para esta semana. David, difícil falar sobre positivo. Vou pegar o mesmo tema e vou tentar ser bastante objetivo. Positivo para mim, nessa semana, foi a maneira como a diplomacia angolana reagiu
a tentativa de ingerência, né, da diplomacia de Israel dentro do território angolano, na exigência de que Angola dissesse que o Hamas era grupo terrorista e outras coisas mais. Foi muito importante essa demarcação de território angolano na diplomacia, porque Angola tem o know-how de combate a esse tipo de situação de holocausto. O apartheid sul-africano, ele começou a ser derrotado através de Angola, Cuba e a antiga União Soviética na grande batalha do Cuito Carnavale. Então, não podemos aqui negligenciar o papel de Angola em episódios internacionais como este que está sendo vivido agora. E ao não dizer que o Hamas é um movimento terrorista ou algo que o valha, Angola, mais uma vez, atesta o seu carimbo de paz, que é isso que importa. Por isso eu tenho sido até, vamos falar assim, repetitivo, mas sem a paz, e aí vem o negativo, nós teríamos o aprofundamento dessa situação de Israel e Palestina. Por isso, esse positivo, ele puxa também o negativo que eu considero essa semana, que é o aprofundamento do conflito Israel e Palestina. Isso é muito negativo, porque resgata uma série de questões históricas e de valores diversos que não deveriam ser cicatrizes reabertas, porque não irão conduzir a humanidade para um bom caminho. Obrigado, Wellington. Quero agradecer pela presença, mais uma, aqui no Conexão Angola, o programa de análise e comentário semanal da TPE Notícias. Boa noite e até a próxima oportunidade.